Parte 4, capítulo 1, do verso 24 ao 29. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a Igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Paulo vem falando ao longo do capítulo da obra de Deus na vida da igreja. Ele vem falando da ação de Deus em Cristo, resgatando o povo. E na parte final do capítulo 1, ele mostra a alegria que ele tem em participar da obra de Deus. É muito interessante que ele se diz estar preenchendo, ou como em algumas traduções diz, completando a obra de Cristo. Ora, é claro que ele não está dizendo que ele, Paulo, tenha valor por si mesmo no papel da redenção. É claro que não. O sangue de Paulo não perdoa pecados. Mas Paulo entende que, quando ele luta pelo Evangelho e sofre pela igreja, ele não traz um sofrimento que é dele, mas sim ele sofre o sofrimento de Cristo. E o sofrer com Cristo é também parte fundamental da vida do cristão. Aqui, de modo algum, temos um chamado só para o apóstolo, mas temos um chamado para toda a igreja do Senhor. Cada um de acordo com o dom que Deus nos dá, de acordo com a maneira como Deus nos chama, somos chamados para viver a alegria da esperança e completar em nossa vida os sofrimentos de Cristo por sua igreja. Esse versículo por si só já traz uma reflexão bem profunda para nós. Aí ele segue falando que ele foi feito ministro da igreja. Ora, nós não estamos servindo a Cristo? Sim, mas não há modo mais direto de servir a Deus do que servir ao próximo. Quem ama ao próximo com o amor que Deus dá, ama a Deus. É o que ensina o apóstolo João e é o que o próprio Senhor disse que seria o sinal do verdadeiro cristão. O 26 segue mais uma vez falando que a revelação de Cristo em nossas vidas era um mistério que Deus tinha guardado e que havia sido revelado. Que Deus, que é o Deus que se revelou aos judeus, agora se revelava também aos gentios, e fazia dos judeus que creram e dos gentios que creram um só povo, e que essa revelação vinha com promessa, a promessa da ressurreição, a promessa da restauração de todas as coisas. E por isso que no fim do Apocalipse o Senhor declara: eis que faço nova todas as coisas. É esse sentimento, essa esperança que enche o coração, e é isso que leva o apóstolo a resumir esse mistério da redenção e da revelação de Cristo em nós, dizendo: Cristo em vós, a esperança da glória. Na parte 3, eu comentei sobre essa estrada de duas vias, que é Deus agindo no homem, santificando e mudando o homem, e o homem agindo e caminhando em santidade a partir da revelação de Deus. Aqui, no finalzinho do capítulo, Paulo fala, anunciando e advertindo, ensinando com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem ou todas as pessoas perfeitas em Cristo. Paulo anuncia claramente o teor do ministério dele aqui. E o finalzinho ele fecha com essa ideia maravilhosa, dizendo: é por isso que eu me afadigo, esforçando-me o máximo possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. É por isso que eu trabalho com toda a minha força, segundo a força dele que opera em mim. Não existe um trabalhar sozinho de Paulo por Paulo mesmo. O que existe sempre é
Paulo trabalhando segundo a força que Deus dá. Será que não seria por esse motivo que muitas vezes a gente se sente tão aquém nas nossas realizações para com o Senhor? Porque a gente produz com a nossa própria força, observa os resultados com os nossos próprios olhos, ao invés de trabalhar segundo a eficácia do Senhor, que opera eficientemente em nós, e com os olhos cheios de esperança, que Deus nos ajude e nos fortaleça.